E se nós pudéssemos continuar a construir o nosso portfólio de longo prazo, sem complicar, sem tentar andar a prever o mercado e sem transformar isto dos investimentos numa fonte diária de stress. E é exatamente isso que o projeto FIRE com ETFs tem vindo a mostrar. Boas pessoal, para quem está a ver esta série pela primeira vez, o meu nome é Daniel e neste canal partilho a minha jornada real no mundo dos investimentos. Normalmente falo sobre ações, portfólios, estratégias de longo prazo e construção de património. Desta vez quis trazer mais um episódio da série Projeto FIRE com ETFs, porque no fundo a ideia continua a ser sempre a mesma. Construir algo sólido, simples e sustentável a longo prazo. Isto é importante porque o projeto nunca foi sobre velocidade. Foi sempre sobre consistência, disciplina e visão de longo prazo. Todos os meses vamos reforçando este portfólio sem tentar prever o mercado e reagir a cada ruído que acontece. E é precisamente isto que faz com que esta série tenha sentido. Nós, no fundo, conseguimos acompanhar o processo e não apenas o resultado final. Assim sendo, podemos ver aqui que no último vídeo do projeto FIRE com ETFs tínhamos um portfólio de 29.800 euros e hoje, à data, temos 31.500. A diferença entre o último episódio e este, apenas houve um aporte de 500 euros, que eu já vos vou mostrar onde é que foi, mas no entanto podem ver que houve uma progressão algo considerável no valor do portfólio. Podemos ver aqui então que à data de hoje estamos a perder quase 500 euros, ou seja, um aporte de um mês. No entanto, no prazo de uma semana estamos com 340 euros positivos, no prazo de um mês com um lucro de 1.000 euros positivos e o mais interessante é aqui este valor year to date. Este portfólio até à data está-me a dar 19,7 de rentabilidade média anualizada, que é ridículo. Ou seja, desde o início do ano, este portfólio está-me a dar 5.200 euros de lucro não realizado, o que é uma evolução incrível neste portfólio. Se virmos numa perspectiva global desde o começo do mesmo, podemos ver que atualmente o portfólio levou com cerca de 20.500 euros e tem uma valorização de 31.500, em que 11.000 são de lucro não realizado. Podemos ver aqui que também ao longo de todo o tempo houve sempre consistência, ou seja, houve sempre um incremento mensal, ou seja, sempre aquele aporte certinho de 500 euros sem nunca mudar. Relativamente aqui à parte da distribuição geográfica, a minha filosofia mantém-se. Cerca de 88,5% aplicado na América do Norte, depois 5% em outros países, 3% na América desenvolvida e depois aqui percentagens muito menos consideráveis. No entanto, recentemente eu estou cada vez a acumular mais participações de um ETF mundial, por isso é normal que a longo prazo esta posição na América do Norte seja ligeiramente diluída. Se passarmos aqui para os setores, também podemos ver que eu tenho cerca de 73% do portfólio em tecnologia, também porque eu tinha algumas posições, bastantes posições em ETFs de tecnologia que valorizaram imenso e potenciaram muito esta alocação. No entanto, também da forma como eu disse que estou a alocar a um ETF mundial para diluir a minha participação nos Estados Unidos da América, também estou a fazer e esse mesmo ETF não tem quase posição em tecnologia, que no fundo vai acabar por diluir um bocadinho a minha posição na mesma. Se formos a ver aqui mais segmentado por indústrias, podemos ver que cerca de 35% do portfólio está em semicondutores. Também foi um setor que valorizou imenso, ou seja, eu quase que tenho o dobro do dinheiro que coloquei, daí também o aumento da participação no mesmo. Depois podemos ver que temos aqui cerca de 15% em software, aqui 12% em telecomunicações, 4% em outros e aqui muito mais insignificante em termos de percentagens. Uma coisa que eu também acho interessante é, em termos de todo o dinheiro que eu tenho alocado no mercado em diferentes tipos de ETFs, eu consigo ver aqui segmentado. E atualmente o meu portfólio no fundo é constituído por estas empresas, 12% em Nvidia, 10% em Apple, e vocês, quem conhece o meu portfólio de ações, sabe que eu não tenho Apple, eu não tenho Nvidia, e aqui acabo por ter até muita exposição a estas empresas. Tenho aqui 12% em Nvidia, tenho 10% em Apple, quase aqui 8% em Microsoft, 5,5% em Broadcom, 4,5% em Micron, que foi uma posição que valorizou ridiculamente e ela provavelmente, se calhar há 3, 4 meses atrás, nem sequer aparecia aqui neste top e agora tem 4%.
porque o ETF acabou por ajustar a sua alocação ao longo do tempo com a valorização. Tenho aqui 4% em Bitcoin, que é um ETF que eu tenho de Bitcoin, 3% em AMD, que vocês sabem que é a minha maior posição no portfólio individual. E nota-se também aqui uma forte presença de semicondutores dentro deste top, porque eu também tenho um ETF em semicondutores que valorizou ridiculamente e está-me a aumentar então a exposição. É possível ou não, dependendo, que eu no futuro possa tirar alguns lucros no ETF de semicondutores, mas para já não está nos meus planos. Se formos a ver então aqui de uma forma mais segmentada, podemos ver que eu tenho aqui cerca de 7.000 euros em QVDE, não fiz nenhuma alocação recente ao mesmo e então está com uma valorização praticamente 100%. Nasdaq com 4.700 euros, que está com uma valorização de 1.400, cerca de 30% de lucro. Aqui SP500, 2.000 euros, está praticamente com 800 euros de lucro, cerca de 37%. Aqui é onde eu estou a aumentar muito a minha participação. Eu tenho vindo a acumular unidades de participação deste ETF constantemente ao longo dos últimos meses. E eu, de seguida, também já vos vou mostrar as compras que eu fiz do último mês e vocês vão poder confirmar isso. Aqui SPYL, para quem acompanha esta série sabe porque é que eu tenho o SPYL e o VOA, não vou voltar a explicar. Depois, aqui era o que eu estava a falar, eu coloquei cerca de 700 euros num ETF de semicondutores que já me está a valorizar 160%. Se nós formos ver este ETF individualizado, podemos ver que tem 14,5% em exposição em Micron, 12% em AMD, 8% em Broadcom, Intel, Taiwan, ASML, Nvidia. Daí depois vermos então a minha participação individual dentro do bolo todo dos ETFs acumulados e vermos que eu estou muito exposto a semicondutores. É por causa disto, ou seja, a totalidade daqueles 4% em Micron, se calhar 3% são provenientes deste ETF, que tem uma participação de 14% em Micron, dada a sua valorização. Aqui era onde eu estava a falar que existe uma possibilidade de eu realizar alguns lucros. Não o estou a ver a fazer agora, mas existe essa possibilidade. Depois tenho aqui este ETF de Big Data que coloquei cerca de 800 euros e também tem uma valorização de 84%. E por fim, o único ETF ou o único ativo que eu tenho neste portfólio que me está a dar prejuízo à data é a Bitcoin. No entanto, no primeiro vídeo do projeto FIRE com ETFs eu já expliquei porque é que tenho a Bitcoin não como o ativo em si, mas sobre a forma de um ETF. No entanto, entra aqui muitas vezes uma confusão muito comum. Muita gente acha que está a comprar ETF, mas apenas está a comprar um produto que replica o preço do mesmo. ETCs e ETNs são estruturas parecidas que podem dar essa impressão, mas no entanto não são a mesma coisa que teres efetivamente o ativo. E é aqui que entra a Kraken. Se queremos comprar Bitcoin real sem estar apenas exposto a produtos que acompanham o preço do mesmo, a Kraken permite fazer isto diretamente. E ainda temos a possibilidade de levantar os fundos para uma carteira pessoal, onde aí passamos a ser efetivamente o dono da moeda. Em termos de enquadramento, a Kraken opera na Europa através da Payward Europe Solutions Limited, regulada pelo Banco Central da Irlanda ao abrigo do regulamento MiCA. Ou seja, estamos a falar da Global Exchange mais antiga e que cumpre as regras e os requisitos dentro do sistema financeiro europeu. E ainda há outro ponto que faz sentido mencionar aqui. Para além de criptomoedas, a Kraken ainda oferece ações, ETFs e commodities tokenizadas, ou seja, ativos digitais que acompanham o preço destes ativos diariamente. E os dividendos destas X-Stocks são pagas através de tokens. A Kraken também disponibiliza este tipo de ativos para quem quer explorar diferentes tipos de mercados. No fundo, se quiserem comprar, por exemplo, Bitcoin na Kraken, basta clicar aqui em negociação, à vista, e depois colocar aqui a quantidade de Bitcoin que desejam, vai-vos dar aqui o total em USD e adquirem a Bitcoin desta forma. Também tem então aqui o mercado que falámos, como por exemplo criptomoedas, futuros, ações, moedas estrangeiras, entre outros. Se quiser experimentar a Kraken, o link vai ficar na descrição e ao criares conta por lá há um bónus de boas-vindas de 15 euros em Bitcoin, desde que faças um depósito e uma transação no valor de 100 euros. E claro, como qualquer investimento, especialmente em criptomoedas, é importante ter em conta que é um mercado volátil e deve ser tomadas decisões com consciência sempre. Voltando então aqui ao portfólio dos ETFs, podemos ver então que as últimas compras no mês de Abril tinham sido então o VGWD, 452 euros, 32 euros no ETF de Bitcoin e depois mais 13 euros no ETF de Bitcoin, e as compras do mês passado, do mês de maio, foram em VGWD novamente e
novamente aqui na Bitcoin, uma vez que ela desceu bastante e eu estou a aproveitar para fazer DCA e baixar o meu preço médio no ativo. Aqui estou a continuar a acumular unidades de participação deste ETF. Como já expliquei, é um ETF que tem pouca exposição à tecnologia, vemos que só tem 9% de exposição à tecnologia, o que também, no fundo, me diversifica mais dentro do setor, porque eu estou muito exposto à tecnologia, e depois, por outro lado, só tem cerca de 38% de participação nos Estados Unidos e acaba então por me dar mais diversificação em termos geográficos nos meus ativos. Mantendo sempre a premissa de que o meu foco será sempre nos Estados Unidos. No entanto, este ETF para mim é interessante porque também me dá fluxo de caixa. E uma vez que o mercado agora está em all-time highs e constantemente a subir, ou seja, as minhas posições que eu montei no passado estão a dar resultados hoje, no entanto eu sei que corro o risco de estas posições poderem vir a cair e então quero ter um maior fluxo de caixa para além do meu aporte mensal para utilizar, por exemplo, numa possível queda e que estes dividendos me deem um aporte extra e mais fluxo de caixa para comprar uma queda na parte da tecnologia, por exemplo. Assim sendo, podemos ver que este ETF tem atualmente um dividend yield de 2,4% e para mim está perfeitamente enquadrado com os objetivos que eu tenho para o mesmo. Se formos ver então aqui em relação a dividendos, ele vai-me pagar a primeira vez de sempre no mês de julho, ou seja, no mês que vem. Vai também pagar-me depois em outubro e em dezembro. Está expectável também que me pague em abril do próximo ano, novamente em julho, outubro e dezembro. Se quisermos ver uma perspectiva global, em 2026 eu vou ganhar, à data de hoje, sem contar que ainda vou investir neste portfólio, cerca de 43 euros em dividendos e para o ano que vem já está projetado 55 euros. No entanto, este valor vai ser muito mais elevado, eu acredito. Se quisermos ver aqui em termos de rentabilidade, podemos ver que o portfólio tem dado uma rentabilidade brutal, em 4 anos 18,64%, ou seja, ele está-me a dar um desempenho acima do SP500 e eu vou-vos mostrar posteriormente isso. Podemos ver que então eu investi cerca de 20.500 euros, tenho um lucro de 11.000, fiz aqui um ganho realizado praticamente irrisório, dividendos nunca recebi como vos mostrei. Podemos ver aqui também numa perspectiva de heatmap, também isto nem sempre foi bom, ou seja, eu comecei e logo no primeiro mês em que investi, em outubro de 2023, coloquei, se não me engano, 6.000 euros e comecei logo a perder 600. Depois vim a recuperar e tem sido sempre uma aprendizagem crescente ao longo do tempo. Podemos ver, por exemplo, aqui no início do ano 2025 também foi mais atribulado, o portfólio desvalorizou bastante. Podemos ver 4,6 seguido de 11,5, seguido de 3, ou seja, uma perda gigante. Podemos ver também que em novembro de 2025 houve também aqui meses consecutivos de queda, olhem aqui, menos 3%, menos 0,083, menos 3%, menos 4%, ou seja, se calhar já tinha aqui uma desvalorização de 10, 11% acumulada, o que era bastante, e depois em 2 meses tudo mudou, eu fiz praticamente 30%, e neste mês estamos a ter um mês negativo, que depois desta subida toda é completamente irrisório. Se quisermos ver também qual é a eficiência que esta estratégia está a ter no longo prazo, vamos adicionar então aqui um índice de referência, vamos comparar com o índice mais conhecido sempre, o SP500, e podemos ver então aqui o índice de referência, o SP500, podemos também comparar aqui com o Nasdaq 100, que é um ETF que tem tido a melhor performance de sempre também. Vamos fazer então esta comparação e podemos ver que desde 2023 praticamente sempre a minha estratégia teve a dar outperform ao mercado, e uma coisa engraçada é que quando há quedas agressivas, que foi o caso daqui, mesmo este portfólio teve um desempenho superior aos restantes índices. Podemos ver aqui que teve praticamente sempre por cima, novamente na queda teve a dar outperform aos restantes índices e agora numa subida continua a dar outperform aos diferentes índices. Terem atenção que isto tem apenas ETFs, não tem ações individuais que estão aqui a potenciar os ganhos, e este portfólio está a dar outperform ao Nasdaq. E em períodos de queda acaba por ser mais resiliente do que o próprio SP500 e o próprio Nasdaq, e isso para mim é incrível. Se quisermos fazer aqui o cálculo de quanto é que este portfólio pode gerar daqui a uns anos, podemos fazê-lo, ou seja, atualmente o portfólio tem cerca de 31.500 euros, vou utilizar aqui a calculadora de juros composto do IS Club, com 31.500 euros, com um aporte mensal de 500, com uma taxa de rentabilidade de 15%, atenção que a minha taxa de rentabilidade em 4 anos é superior, por isso já estou a assumir que ela vai ser mais baixa.
Depois vou colocar aqui um período de 19 anos e podemos ver que daqui a 19 anos, ou seja, estamos em 2026, em 2045, este portfólio será um portfólio milionário se eu não mexer nos aportes. Ou seja, o que significa que se eu incrementar ao longo do tempo os aportes, este portfólio vai ainda ter um crescimento muito mais exponencial do que este. Claro, estou a assumir aqui uma taxa de rentabilidade média em 19 anos de 15%, não sei se é possível, se não é. No entanto, em 4 anos já vimos que é possível e está a acontecer. O que podemos ver aqui também interessante é que a partir do 7º ano, neste modelo, ou seja, com 73.500 euros, o capital acumulado em juros já é superior ao capital investido, o que é incrível. Ou seja, a transição ocorre entre capital investido e juros acumulados entre o 6º e o 7º ano neste preciso modelo. Ou seja, para este exemplo em específico, o que é extremamente incrível. E também, no fundo, se tiverem algum ETF que achem interessante, que eu possa analisar aqui em vídeo, podem deixar nos comentários, eu leio todos os comentários. Também podem enviar-me mensagem através do Instagram, eu normalmente costumo responder a toda a gente, faço também alguns posts, acho que é interessante acompanharem. Se quiserem mandar mensagem por lá, eu costumo responder a toda a gente. Relativamente a 2 ETFs que deixaram nos comentários que eu decidi trazer para o vídeo, tem aqui o ETF Quantum Computing, que o ticker é QUTM, tem uma TER um bocadinho elevada, mas face ao tipo de ETF e aos ativos que tem em carteira é normal. Tem um fund size pequeno, naturalmente, e é composto por 30 empresas. Este ETF eu achei interessante trazê-lo, porquê? Porque no fundo nós não sabemos quem vai ser o vencedor ou os vencedores do setor de Quantum. Ou seja, ainda é um setor que está muito no início e ainda há muito por explorar. E com base num ETF nós conseguimos ter exposição ao setor sem ter que adivinhar a empresa que vai revolucionar o Quantum, porque muitas das empresas vão entrar em falência e não vão ser bem sucedidas no longo prazo. E assim, acho que num mercado que ainda não é assim tão explorado, pode ser a melhor forma de ter um bocadinho de alocação a este setor sem estar exposto a uma empresa individual que no fundo não é lucrativa e que só queima caixa. Por isso, parece-me interessante sim trazer este ETF para quem quer estar exposto em Quantum. Claro que isto não é uma recomendação financeira, mas parece-me ser mais interessante do que estar a apostar em ações individuais neste setor. O segundo ETF que me perguntaram também nos comentários é o da Fidelity Quality Income. O ticker é FUSD, é um ETF distributivo, tem uma TER normal para um ETF distributivo, 100% physical, que é importante, também tem um fund size bastante elevado e tem 100 empresas em carteira. É um ETF que nos últimos anos, desde 2018, fez uma valorização de 201%, muito bom. Vamos ver aqui então que o FUSD, este ETF é um ETF de extrema qualidade, ou seja, as 10 maiores empresas que constituem o ETF constituem cerca de 37% do ETF, posições como Nvidia, Alphabet, Apple, Microsoft, Broadcom, Meta, JP Morgan, Caterpillar, Eli Lilly e Visa. Ou seja, no fundo tem aquelas empresas tops que estão no SP500 e no Nasdaq, mas depois começa aqui a diversificar com JP Morgan, Caterpillar, Eli Lilly, Visa, que são na maior parte delas dividend growth ou algumas até com algum dividendo assim mais forte do que as principais e as 7 magníficas. E assim finalizando, no fundo, desde o último episódio a estratégia manteve-se. Continuámos com a consistência nos aportes, com a ideia de reforçar o portfólio e deixar o tempo trabalhar. Não tentámos acertar o momento perfeito, não andámos a correr atrás do mercado e não transformámos cada decisão num drama. E é exatamente esta abordagem que ao longo de muitos anos tende a fazer a diferença. Como sabem, nada disto que eu digo aqui é uma recomendação financeira, eu faço conteúdo para o vosso entretenimento e no fundo estou apenas a documentar a minha jornada e a minha estratégia pessoal. Cada pessoa deve fazer a sua própria análise e investir sempre de acordo com o seu perfil de risco. No próximo episódio o mais importante vai ser perceber o que é que estamos efetivamente a fazer para continuar a dar vida a este projeto e a fazê-lo crescer sem perder a simplicidade e a disciplina no caminho. Se queres acompanhar esta jornada, deixa o teu like e subscreve o canal. Obrigado por estares desse lado e vemo-nos no próximo vídeo.